Eu que agradeço o convite, Oswaldo. É realmente uma honra poder falar aqui no GET, no SPR. E eu vim trazer aqui um exemplo, né, de aplicação prática da tecnologia. E o objetivo aí talvez seja muito mais contar a história de como foi o desenrolar desse projeto, do que talvez ensinar alguma coisa na prática, né? Então, esse é um projeto chamado Lívia, né? Uma plataforma de auxílio ao diagnóstico de lesão hepática, né? Mais especificamente carcinoma hepatocelular. Essa história começou da seguinte maneira, né? Eu e outro colega, o Ricardo, ele é médico, mas também formado em farmácia, né? Ele é geneticista. E a gente falou, vamos fazer alguma coisa de inteligência artificial, a gente estava meio perdido, não sabia o que fazer, isso há um tempo atrás, e a gente conheceu a Ana e o Luiz, que são dois cientistas de dados. Só um minutinho, o cachorro latiu aqui. Pronto. Eles são dois cientistas de dados, que formados no IME da USP, né, no Instituto de Matemática e Estatística, e a gente formou um grupo, a gente falou, vamos trabalhar com inteligência artificial em radiologia, vamos estudar o assunto, vamos ver aplicações práticas. E aí a primeira grande lição que a gente teve foi o entendimento do que é um problema prático de verdade, né? A gente conheceu a professora de gastroclínica da USP, que é a doutora Suzane, e ela apresentou para a gente um problema bem interessante, que a gente não eu particularmente como radiologista via esse problema, mas eu não valorizava tanto, né? E depois que a gente olha pelo lado do solicitante, a gente entende, né? E era um problema de fluxo que existia no Hospital das Clínicas, e na verdade é um problema comum a praticamente todos os serviços de alto volume que façam acompanhamento de paciente cirrótico, que é o seguinte: o paciente ele passa no ambulatório, aí geralmente ele faz um ultrassom, ou o próprio exame ambulatorial, se tiver muito alterado, uma oferta aumentada, é solicitada uma tomografia computadorizada. E o resultado dessa tomografia computadorizada, por ser um exame ambulatorial, pode demorar em serviços particulares alguns dias e em serviços públicos, inclusive, semanas, né? E lembrando que o carcinoma hepatocelular, ou seja, o CHC, ele é um tumor cujo diagnóstico é baseado quase que exclusivamente na imagem, né? A gente não faz biópsia praticamente de HCC para iniciar tratamento. A imagem típica já define conduta. Então, o que acontece? A maioria dos pacientes cirróticos que fazem acompanhamento ambulatorial com tomografia vão ter realmente um exame negativo para câncer. Não vai estar lá, não vai ter HCC. Mas aquele paciente que tem um HCC que você pegou, que você flagrou, ele ganharia muito, né? Seria um benefício muito grande se ele tivesse o laudo antecipado, se ele tivesse o laudo dado no status, por exemplo, de um paciente internado. Porque esse é um grande gargalo de fluxo nos nossos serviços, né? Normalmente a gente costuma laudar o pronto-socorro e o internado na frente, e o ambulatório, o paciente externo, você está ali enxugando gelo, né? Então, esse era o nosso problema de fluxo. Como priorizar aquele paciente que, em vez de você demorar, às vezes, 2, 3, 4 semanas para receber um laudo ambulatorial, como fazer exatamente aquele subgrupo de pacientes com nódulo, com tumor suspeito, para ser laudado antes na fila. Lembrando que o HCC é um câncer que ele é diagnosticado muito tardiamente, né? 62% dos HCCs já são diagnosticados de forma paliativa. No Hospital das Clínicas, mais especificamente, essa casuística é um pouco invertida, porque por ser um centro terciário, tem um acesso, entre aspas, mais facilitado a um centro de imagem do que o resto do Brasil, do mundo, a gente acaba fazendo muito diagnóstico em tumores abaixo de 3 centímetros, né? E aí, na verdade, quanto mais precoce a gente está pegando aquele nódulo, mais faz sentido você querer acelerar e levar aquele paciente para um tratamento que não seja o cuidado paliativo, né? Se a gente está fazendo um diagnóstico, especialmente de tumores pequenos, aí é que é você encaminhar o paciente para ser tratado 2 semanas ou 3 semanas antes, faz mais sentido ainda.
Então, a nossa primeira ideia aí foi falar, né, depois daquela epifania com o professor, falar, nossa, vamos trabalhar nisso, vamos fazer uma ferramenta de prioridade, né? A gente tentar criar um algoritmo que faça uma triagem dos nódulos hipervasculares, né? Então, nossa ideia inicial era realmente um paciente fez uma tomografia de abdômen com protocolo trifásico, né, com protocolo para fígado, o algoritmo já entrar em cena e diagnosticar os fígados que têm um nódulo suspeitos para HCC e priorizar o laudo, né? E aí um novo aprendizado interessante que eu acho que pode servir de inspiração para outros grupos que estejam pensando nisso era, beleza, como é que eu faço isso acontecer, né? Como é que eu posso criar um projeto? E aí foi uma coisa muito interessante, que é o PIP-FAPESP, né? O PIP-FAPESP é uma linha de financiamento da FAPESP para pesquisa em pequenas empresas. Então, a gente criou realmente uma startup, escreveu o projeto, submeteu para a FAPESP, fomos aceitos, né? A gente passou por uma fase do PIP fase 1, que era a validação da ideia, em que a gente passou por toda a parte de aprovação de comitê de ética, fazer toda a parte de contrato com o hospital, fizemos uma validação técnica de que era possível fazer isso usando um banco de dados, alguns bancos de dados externos, e atualmente a gente está na fase do PIP fase 2, que é a população do banco de dados anonimizado em grande escala dentro do HC, e trabalhando principalmente na fase de integração ao sistema hospitalar, né? E uma das primeiras experiências muito interessantes quando você passa pelo PIP é esse programa do PIP Empreendedor. É um programa que eles pegam todas as empresas, todos os projetos que foram aceitos, e eles fazem você fazer pelo menos ali 100 entrevistas. É muito interessante. Você tem que entrevistar todo mundo, os stakeholders, né? Ou seja, as pessoas que tenham algum interesse ou tenham estejam envolvidas ali na sua solução. Então, nessa fase de entrevistas, a gente aprendeu muita coisa, né? A gente aprendeu a visão de quem pede o exame, do paciente, do radiologista, do gestor. Então, foi muito interessante. E a gente entendeu que a ferramenta de prioridade ainda era, sim, o core, ali, a principal coisa para adicionar valor, mas que tinham outras coisas que, já que a gente estava fazendo ali, seria muito interessante de incluir, que agregaria valor. Que é, por exemplo, algumas medidas quantitativas automatizadas que a gente pudesse colocar no laudo, como volume hepático e volume de baço, por exemplo. E é engraçado, porque na tomografia computadorizada, nós, radiologistas, tendemos a não ser tão quantitativos. A gente não fica dando coisa simples, diâmetro de porta, a gente não fica dando volume de fígado, fazendo volumetria hepática, volumetria de baço, sendo que são coisas que o clínico vê muito valor, especialmente volume de baço. O volume de baço é uma coisa que, se você perguntar para o gastroclínico se ele quer essa informação, ele quer com muita certeza, né? E nós, radiologistas, não damos tanto valor. E outra coisa muito interessante é a questão de otimização de pré-laudo, né? A gente sabe que nós temos as nossas máscaras. Imagina você já passar um algoritmo que tem um fígado cirrótico, já entra o autotexto fígado cirrótico, por exemplo, algo automatizado. Então, esses preenchimentos de alguns campos que possam ser feitos seria uma coisa interessante, é uma a mais aí que a gente está tentando estudar como viabilizar, né? E uma coisa muito importante desse projeto foi que a gente entendeu muito claramente, né, durante o desenvolvimento, que esse tipo de site, por exemplo, e esse tipo de comparação é uma desgraça, né? Na verdade, não existe inteligência artificial versus médicos. Não sei se vocês já viram esse site. É um site que tenta fazer um score aonde a inteligência artificial ganha do médico, onde o médico é melhor. E esse tipo de raciocínio é totalmente deletério e não faz o menor sentido, né? Porque realmente a inteligência artificial ela é uma ferramenta a mais ali no nosso trabalho, na nossa rotina, né? Está longe de substituir alguma coisa de verdade, né? E ela vai realmente fazer tarefas específicas. A gente tem a parte de integração nos processos hospitalares, que é uma coisa que depende muito da gente. A própria idealização do sentido do algoritmo, a criação dos bancos de dados, depende totalmente da gente. Então, eu diria que a IA talvez precise muito mais dos radiologistas do que a gente acha que ela precisa, né? Se fosse para falar de queda de braço, eu diria que eles são muito mais reféns da gente do que a gente deles. Mas, enfim. A gente começou a fazer a primeira parte com um banco de dados público, que era o maior banco de dados público disponível de fígado e lesões hepáticas com máscaras de segmentação.
não sei se todo mundo está familiarizado com o conceito de máscara, é um conceito simples, mas eu vou explicar. É basicamente, entre aspas, o gabarito, né, de segmentação. Você tem a imagem de entrada, que tem todos os seus pixels, e você tem uma outra imagem, um outro Daikon que é igualzinho, só que você fala, a região que eu quero escolher fique com intensidade 1 e o fundo, o que não for o fígado, por exemplo, o nódulo, fica com intensidade 0. Né? Então, é o que a gente chama de máscara binária, por isso que é 0 ou 1 atenuação. Então, esse LITS é um banco de dados alemão, criado por uma competição que tinha 130 exames, né, de tomografia, sendo que 70 com máscara e o restante sem máscara de segmentação. E foi o maior banco de dados público disponível de fígado e lesão hepática que a gente encontrou na literatura disponível. Claro que deve ter outros bancos fechados aí com maior quantidade. Mas o que ele tinha de característica, esse banco? Ele basicamente tinha apenas uma fase, era só fígado em fase portal, e ele tinha somente a região do fígado, era a tomografia, a segmentação do fígado e a segmentação dos nódulos que estavam dentro daquele fígado. E sem informação adicional, não tinha diagnóstico, não tinha nada. Já dava para começar, dava para mostrar a viabilidade técnica de você trabalhar com isso daí, mas realmente faltava bastante coisa. Né? E esse aqui era um exemplo de como vem esse banco de dados do LITS. Tá? Foi então que a gente viu que o primeiro grande desafio era organizar o próprio banco de dados, um banco de dados próprio no HC. Né? E tem N dificuldades para fazer isso, não é de longe uma coisa simples, na verdade, várias coisas, desde a extração dos exames, a capacidade de fazer uma anonimização segura, sem deixar dado perdido ali no Daikon Tag, que é super perigoso, de forma segura, a coisa de alguns detalhes técnicos de identificar quais as fases de forma automatizada, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente, né? Então, a gente decidiu montar o próprio banco de dados, que teria, além, obviamente, do exame, teria informações clínicas, várias tags, várias informações de categorização relacionadas ao exame, para a gente depois poder usar isso lá na frente, e as máscaras binárias, tanto do fígado quanto dos nódulos que possam ter naqueles exames. Então, essa é a lógica do banco que a gente montou. Aqui é um exemplo que a gente... a interface que a gente precisou criar. Então, o que acontece? Uma das primeiras dificuldades. Você precisa de uma interface de anotação. Então, a gente precisou criar... hoje já está muito mais difundido. Você encontra, inclusive, várias ferramentas comerciais que você simplesmente consegue jogar o seu banco e fazer anotação. Mas quando a gente começou a trabalhar com isso, não tinham tantas e as que tinham eram muito caras, né? Então a gente precisou criar ali a nossa própria interface e sistema de anotação, né? Que é para criar os labels, ou seja, os gabaritos para ensinar depois o algoritmo. Né? Então a gente criou ali um sistema web, mas na verdade esse sistema ele está na intranet, ele está dentro do hospital. Né? A gente optou por não trabalhar fora por questões de segurança da informação, e o hospital, no nosso contrato, preferiu também que a gente trabalhasse ali dentro. Então, acaba sendo mais seguro para a gente. Então, a gente trabalha totalmente dentro do sistema do HC. Não sai nenhum dado de lá. E a gente criou labels ali para cada item, né? De tudo que a gente queria colocar de informação para a gente imputar um caso. Nem todos esses labels a gente vai usar para alguma coisa, mas a gente falou, é melhor a gente coletar informação a mais em cada caso, e depois decidir o que vai usar na hora de desenvolver os nossos algoritmos. Então, a gente colocou, por exemplo, se naquela tomografia a gente tinha o diagnóstico de base, se era um paciente saudável, se tinha hepatite B, C, hepatite alcoólica, se tinha doença gordurosa, sexo, a gente colocou em relacionados ao relatório. E esse é um banco de dados relacional. Então, a gente tinha dados relacionados ao paciente, ao exame, o que a gente chama de report, o relatório, né? Se o contorno é regular, irregular, se a borda é grossa ou fina, se o parênquima está homogêneo ou homogêneo, se tem cirrose ou não tem cirrose, enfim. Todos esses itens. E o que a gente chama de laudo propriamente dito dos nódulos, né? Se tem um nódulo, as dimensões do nódulo, qual segmento, a classificação de RADS, se fizer sentido, o diagnóstico final, se a gente tem ou não, né, de confirmação, por exemplo, se aquele nódulo é simplesmente hemangioma, não vai entrar de RADS, mas a gente marca aqui, né? Enfim, ou se a tomografia de um paciente que não é
necessariamente para Lihads ou suspeito para Lihads, uma tomografia ou outra, qualquer paciente saudável, não necessariamente a gente precisa incluir aqui o Lihads, né? Então, a gente criou esse banco de dados, esse tipo de categorização. A gente tem um dashboard que vai mostrando aqui, à medida que a gente vai preenchendo esse banco de dados, quantos pacientes tem, quantos relatórios já foram feitos, quantos nódulos a gente foi encontrando, e coisas interessantes, né? Esse dashboard é muito legal, porque você vai tendo em tempo real dados ali de como está o seu banco de dados. Se você está tendo, à medida que você vai preenchendo algum tipo de viés, então a nossa busca pelos exames foi bem facilitada aí com esse dashboard, né? Só um comentário aqui que eu acabei não incluindo um slide, mas uma das coisas que, assim, nos ajudou muito, principalmente nos últimos 3 meses lá no HC, a crescer muito mais rápido esse banco de dados, foi uma ferramenta desenvolvida por um colega nosso, o Diogo Leão, não sei se vocês conhecem, que ele, junto com a TI do hospital, eles conseguiram implementar ali uma ferramenta que a princípio parece simples, mas que faz toda a diferença quando a gente está organizando o banco de dados, que é o indexador de laudos, né? Fazer aquela busca textual com algumas regras inteligentes, com filtros específicos para a gente conseguir, né? A gente já foi batizado de RADEX, esse sistema, né? Para a gente conseguir identificar exames temáticos dentro do nosso banco de dados do hospital. Então, isso acelerou absurdamente, né? Porque achar os exames tematicamente era um parto. A gente tinha que basicamente ir atrás do ambulatório, ficar buscando prontuário, pegando lista de exame, lista de trabalho, pedindo favor para Deus e o mundo para conseguir achar exame de cada tipo, né? Vocês imaginam como é que é para fazer isso. A partir do momento que você tem ali uma ferramenta de busca inteligente de laudos, isso é a base, a pavimentação para você conseguir realmente construir datasets muito mais rápidos e fazer essa curadoria aí de exames de uma forma mais inteligente, né, e menos braçal. Então, isso foi uma coisa que se modificou ali no meio do projeto. A gente tinha uma dificuldade, às vezes, para juntar 50 exames, de repente você dá um estalo e você acha 500 de um determinado tipo, né? Isso tem ajudado bastante, tá? A gente está trabalhando, óbvio, com redes neurais convolucionais, que para identificação de imagem o modelo aí do tipo de inteligência artificial mais utilizado, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre o funcionamento das redes convolucionais, mas a arquitetura que a gente trabalha é o NET, é uma das mais utilizadas aí nos trabalhos radiológicos, né? A gente testou ali várias redes diferentes e tem algumas aí que estão se mostrando mais promissoras do que outras, tá? Mas isso o Luiz e a Ana que entendem muito mais que eu. Alguns exemplos de resultados, né? Então, o nosso DICE para segmentação do fígado, por incrível que pareça, a segmentação do fígado é um dos maiores desafios, né? Porque uma vez segmentado o fígado, para encontrar os nódulos ali dentro, é mais, entre aspas, simples do que realmente achar o fígado com muita precisão, né? E a gente teve alguns resultados muito interessantes. A primeira rede que a gente começou a treinar, com aqueles 130 casos do Leeds, quando a gente botou para performar, e eram casos assim, casos de livro, todos bonitinhos, aquele fígado super, super bacaninha, tinha muito caso que era metástase, então não eram fígados, muitos não eram fígados cirróticos, né? A maioria dos nódulos eram metástases, não eram CHCs. Então, quando a gente começou a botar os casos do HC para rodar naquela rede, foi uma catástrofe. Assim, o DICE que estava super bom lá no dataset de competição, nossa, apanhou pra caramba no dataset, num conjunto de 40 exames que a gente selecionou do HC. Então, a gente viu, vamos precisar retreinar tudo, faz muita diferença realmente aí a origem do exame, o perfil, enfim, N coisas. Uma das coisas boas ali que a gente tem dentro do HC é porque tem muitos tomógrafos de várias marcas, né? Então, isso também é uma coisa que ajuda bastante a gente, né? Atualmente, a gente está numa fase de crescer, fazer uma população maior do banco de dados, e um dos nossos objetivos é conseguir ter como classificação, além da segmentação do fígado, dos nódulos, um classificador baseado no Lihads, né? Que a gente vai, na verdade, a ideia do final de implementação é que os Lihads ali, pelo menos os de 3, 4 e 5, entrem como uma flag, uma sinalização no nosso sistema integrado ao RIS, né?
Então, a implementação planejada é essa aqui, né? Do tomógrafo, o exame vai direto para o PACS, que no nosso caso é o iSight da Philips, né? Então, ele é enviado instantaneamente para um servidor da Maquiro dentro do Hospital das Clínicas, é processado esse exame, se tiver a resposta de alta suspeita para HCC, isso vai ser sinalizado para dentro do nosso RIS, que no caso também é o multimédia da Philips, como uma flag, como uma flag que entra como uma flag comum aí de qualquer risco que você pode configurar para que a gente, os coordenadores podem, por exemplo, incluir uma prioridade como se fosse um internado, né? Então, essa é a ideia da gente fazer isso daí. Nós apresentamos já esse projeto, toda a ideia, o desenho no Congresso Brasileiro de Hepatologia de 2019, né? Ano passado eu apresentei também mais focado aí no design da lógica do banco de dados relacional no Liver Meeting, que é o principal congresso americano de fígado, né? Também foi bem interessante, a gente discutiu com algumas pessoas que estão fazendo coisas nesse sentido lá nos Estados Unidos. E essa é a nossa equipe, né? E uma coisa muito interessante é que esse fomento do PIP-FAPESP, ele proporcionou, né, um impulsionamento e um envolvimento das pessoas do departamento em relação à inteligência artificial de uma forma que a gente não imaginava. Então, hoje, começamos aqui nós 4, né, a gente tem o pessoal da TI do HC que está adorando participar disso e está aprendendo bastante sobre esses assuntos. A gente tem 2 alunos de iniciação científica, que é o João, e aqui tem o Lucas, que é aluno de iniciação científica. Eles agora estão no 5º ano da faculdade e ajudam bastante a gente a localizar os exames, a fazer uma triagem ali pelos laudos do Radex, né? Eles, inclusive, hoje já, se você colocar um exame, eles já sabem identificar muito bem o HCC, então tem sido bem interessante. A gente tem alguns bolsistas da FAPESP, né? Aqui é o Jean e o Lennon, que eles são bolsistas da área de tecnologia, então eles fazem toda a parte de interface, a parte dos dashboards. Temos os radiologistas, né, a Bruna e eu como radiologistas formados, os nossos fellows, a Lorena e o Merval, tem o João e o JP, que são residentes ainda, que estão participando, e com nossos professores e mentores, a doutora Suzane, que é da disciplina de gastroenterologia, né? E o nosso professor do INCOR, ele é responsável por muita parte da pesquisa de inteligência artificial, o professor Gutierrez no INCOR, que também tem dado uma assessoria muito grande e uma força muito grande para a gente nesse projeto, né? Então, eu resolvi, na verdade, trazer esse exemplo para a gente conversar, para mostrar de uma maneira prática, né, como a gente pode, às vezes, pegar uma ideia, transformar isso numa pesquisa. No caso, eu fui para o lado do empreendedorismo, fundei uma startup, mas poderia ter sido um projeto, uma linha de pesquisa, eu poderia ter pedido um financiamento da FAPESP, não pelo PIB, mas o financiamento para pesquisa acadêmica do mesmo jeito, é um jeito de você fazer isso, né?